O dia que eu entrei numa fria. Eu tava fechando a oficina quando chegou um camarada desesperado que precisava alinhar o carro, porque ia viajar de madrugada e o carro tava comendo tudo o pneu irregular. Perguntei pra ele por que ele não tinha vindo mais cedo. Ele disse que o carro tava arrumando a parte elétrica e que só tinha ficado pronto aquela hora. Perguntei pra ele se não tinha jeito de deixar pra ser no outro dia cedo, porque se o carro dele tivesse com alguma folga na suspensão, não teria como alinhar, porque teria que substituir a folga e os autopeças estaria tudo fechado. Então ele falou pra mim que não dava, porque ele tinha que estar lá às 8 horas da manhã e era uma viagem a trabalho, senão ele ia perder um grande contrato. Então, diante do desespero do camarada, corri logo para apanhar o carro no elevador para me fazer uma revisão de pré-alinhamento. O carro já no elevador, fui lá e fiz a revisão e aí era batata. Como eu tinha já suspeitado, o carro tava com folga nas duas barras axiais e nos dois pivôs. Então corri ligar para um parceiro aqui do autopeças, ele disse que já tava fechando, tinha dispensado o entregador, mas se eu corresse lá, ele segurava para mim lá, aberto para me pegar as peças. Então eu passei logo o orçamento pro cara. O cara já aprovou o orçamento, corri lá com ele, buscamos as peças e voltei aqui pra gente poder trocar. Buscamos as peças, cheguei a trocar as peças, já terminei de trocar todas as peças, já era 7h30 da noite. Então já coloquei o carro logo na vala do alinhamento pra gente poder fazer o alinhamento. Às 8h10 da noite eu peguei, terminei de fazer o alinhamento, ponhei o carro na mão dele e falei pra ele testar o carro. Ele testou o carro e disse que tinha ficado bom. Então foi aí que aconteceu tudo. O carro pronto, com o orçamento pré-aprovado pelo camarada, ele disse que o carro tinha ficado bom, tudo, mas ele tinha ficado muito caro e que ele não ia pagar não. Na hora que ele me falou isso aí, já me subiu um sangue, já fiquei nervoso aqui, já fiquei com vontade de meter a mão na cara dele. Mas como a gente não pode fazer isso, que senão perde todo o direito, então fiquei quieto. Aí então eu falei pra ele, olha, se você tinha achado o orçamento caro desde o início, por que você deixou eu terminar de executar o serviço? Porque ele não falou antes de eu terminar. Então foi aí que ele falou pra mim que não tinha achado justo aquele valor, que tinha pensado bem e não achava que era um valor justo, que eu tava cobrando muito caro. Eu falei que tudo bem, então eu ia colocar o carro dele no elevador e retirar todas as peças novas que eu tinha colocado. Foi daí que ele falou um absurdo que eu fiquei até sem rumo. Ele falou assim que não, que ele tinha que viajar, não ia dar tempo de retirar as peças e que eu poderia ficar tranquilo, que ele ia viajar e assim que ele voltasse, ele passava aqui e eu retirava todas as peças novas que eu coloquei. Então eu disse pra ele que não era assim que funcionavam as coisas. Primeiro que eu nem o conhecia e segundo que ele não poderia ter aprovado um orçamento se ele não tivesse gostado do preço. Então ele disse que tinha visto na televisão e era direito do consumidor, ele não era obrigado a ficar com o serviço caso ele não gostasse do preço. Eu expliquei pra ele, sim, realmente é verdade, porém isso seria antes de eu executar o serviço. Expliquei pra ele que eu tava quebrando um galho pra ele, porque eu tava fazendo o serviço pra ele até aquelas horas, pra ele poder viajar, e ele não tava com nenhum tipo de consideração. Pessoal, me diz aí nos comentários se vocês acham que ele está certo. Essa atitude dele está correta. Pessoal, vou fazer a parte 2 para o vídeo não ficar muito enjoativo e longo. Pessoal, curte e me segue aí para poder não perder a segunda parte.